Fala galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje iremos realizar uma breve explicação sobre a diferença entre investimento em ações e os fundos imobiliários na Bolsa de Valores do Brasil, correlacionando com a taxa de juros de longo prazo e a taxa Selic. Na imagem que aparece na tela, podemos ver o gráfico comparativo entre o Ibovespa e o IFIX de 2012 a 2021. Os principais índices do mercado de ações e mercado imobiliário na Bolsa de Valores do Brasil, respectivamente. De 2012 até 2021, o Ibovespa teria dado um retorno de 118% e o IFIX de mais ou menos 80%. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI. Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando o que foi mencionado no início do vídeo, existem dois tipos de investimento que vêm se tornando cada vez mais conhecidos pelos investidores pessoa física no Brasil. O investimento em ações de empresa, que é quando você adquire participação em uma empresa de capital aberto na bolsa, e o investimento em fundos imobiliários, negociados também na Bolsa de Valores, que tem como finalidade se expor a imóveis de segmentos variados. Nós podemos separar esses dois tipos de investimentos, ações e fundos imobiliários, nas seguintes características: crescimento, distribuição de proventos, volatilidade, lastro físico e alavancagem. A primeira dessas características é que o concerne ao crescimento das empresas ou fundos imobiliários ao longo do tempo. No gráfico que demonstramos no início do vídeo, já é possível ver uma leve diferença de crescimento da cotação entre o Ibovespa e o IFIX. Esses índices tendem a replicar a média do mercado, ou seja, possuem uma cesta de empresas no caso do Ibovespa e uma cesta de fundos imobiliários no caso do IFIX. Mas por que será que a média de ações no longo prazo tende a ter um melhor desempenho do que de fundos imobiliários? As empresas no Brasil podem se alavancar através da aquisição de empréstimos e outros tipos de investimentos de terceiros, para investir em projetos com taxa de retorno superior aos juros pagos por esses capitais de terceiros. Por outro lado, os fundos imobiliários no Brasil não podem adquirir dívidas e contam com a emissão de novas cotas periodicamente, que são negociadas no mercado de renda variável para conseguir se expandir. Ou seja, o mercado de fundos imobiliários no Brasil cresce de maneira mais lenta devido não poder se alavancar financeiramente. Um outro ponto que afeta o crescimento tanto no mercado de ações como no mercado de fundos imobiliários é a distribuição de rendimentos. Algumas ações tendem a distribuir poucos dividendos com a finalidade de reter esse lucro para expandir seus projetos. Por outro lado, os fundos imobiliários são obrigados pela legislação a distribuir cerca de 95% do lucro apurado no período, o que também impacta no crescimento deles. O que muitos investidores não possuem conhecimento é que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir semestralmente esses rendimentos. Porém, no Brasil, há um consenso na distribuição mensal para os cotistas. Analisando sob o aspecto da volatilidade, é claramente notável que o Ibovespa tende a ter uma maior tendência, seja de queda ou de alta, quando comparado ao IFIX. Isso decorre porque as ações, apesar de poderem se alavancar mais para crescimento, também apresentam maior risco devido a essa alavancagem e expectativa futura do retorno dos projetos onde os recursos financeiros foram aplicados. Além disso, muitas empresas não possuem ativos físicos tangíveis em quantidade elevada, principalmente as empresas de tecnologia. Os fundos imobiliários possuem um lastro físico em imóveis que muitas vezes também acaba por reduzir essa volatilidade desse tipo de investimento. Alguns investidores costumam fazer uma analogia da volatilidade dos fundos imobiliários e das ações com a taxa Selic. O que muitos também não sabem é que, na verdade, tanto a alta como a queda desses investimentos estão mais correlacionados com as taxas de juros de longo prazo. Analisando os juros futuros de 2024 e a taxa de juros diária, é claramente perceptível que em alguns casos, como em 2019, que a taxa Selic estava em cerca de 6,5%, por outro lado, a taxa de juros de longo prazo estava alta, o que consequentemente aponta para um risco de mercado que ocasionou uma estabilidade no IFIX. Em 2020, isso fica ainda mais claro. O Banco Central foi reduzindo as taxas de juros até atingir o patamar mínimo histórico em 2021. Porém, as taxas de juros de longo prazo foram se mantendo em patamar alto e apresentando elevação contínua devido à preocupação do mercado com uma política de taxa de juros tão baixa em um país emergente.
O IFIX nesse período andou meio que de lado, pois é um período curto, mas no início da pandemia, mesmo com a taxa Selic caindo, o IFIX despencou e a taxa de juros de longo prazo se elevou, demonstrando a maior correlação do índice de mercado imobiliário com esta última. Com o Ibovespa, o raciocínio é o mesmo. No entanto, as quedas de ações são ainda mais acentuadas e profundas. Sempre que a taxa de juros de longo prazo se eleva, podemos verificar um comportamento contrário do Ibovespa em forte queda. Em meados de 2013 foi assim, início de 2014 o mesmo padrão de comportamento e em 2016 uma queda bem mais profunda. No entanto, é possível observar que mesmo com as quedas, o índice está em patamar bem superior de 2012. O que acontece é que quem vai comprando empresas ou fundos imobiliários com a finalidade de segurar esse investimento por um longo prazo tende a ter um retorno alto. O histórico tem relevância estatística para fins de investimento. Não é questão de achar se está certo ou se está errado. Pessoal, gostaria de lembrar também que agora nós temos as nossas análises em formato texto no blog, na descrição desse vídeo. E para quem não possui tempo, o formato do vídeo em podcast no Spotify. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixe seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e o WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista em TI e até o próximo vídeo.